Tudo bem, pessoal? Então, hoje, o dia que eu gravo esse vídeo, dia 30 de abril, a minha intenção é que ele saia no dia 1º de maio, que é a quarta-feira. Porque quarta-feira é o dia que eu publico o vídeo e maio é o mês das mães e é também o mês de Maria, que é a nossa mãe, né? Mãe de Jesus e mãe da humanidade inteira. Então, por isso eu resolvi homenagear ela com uma das minhas imagens marianas, que é de maior devoção, que é a Nossa Senhora de Guadalupe. Então, é nesse livro aqui do Monsenhor Emílio Silva de Castro, ele vai falar para nós sobre as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe no México e vai falar muito o contexto do México antes dessa aparição mariana, posteriormente. Então, foi um livro bem rico de história e cultura, já até gerou umas polêmicas por aqui, mas também é um livro bem difícil, tá? Essa cor vermelha aqui combina muito com ele, porque é um livro que tem bastante sangue, bastante violência, uma história de um país marcado por muitas dificuldades, talvez a América Latina, né, que é a ideia desse livro, ampliar assim, a discussão além de México, mas que Nossa Senhora é mãe da América Latina, e eu vou conversar tudo isso com vocês. Mas antes de falar sobre isso, eu só gostaria de dizer, então, que até o dia 12 de maio, a Amazon está fazendo um festival de Dia das Mães. Então, com muitas oportunidades aí de presentes, ideias que a gente pode ter para presentear nossas mães no Dia das Mães. E eu tenho meu grupo do Telegram e lá eu já comecei a colocar vários links com sugestões de livros, de presentes, de coisas que estão em promoção. Então, quem quiser pegar essas dicas, esses links, pode entrar no grupo. Eu tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Eu sempre deixo os livros, as coisas que eu indico nos links da descrição. Só que dessa vez, eu já falei isso numa outra vez, esse livro de Nossa Senhora de Guadalupe, ele é da minha biblioteca católica e eu não encontrei para vender nenhuma outra edição aí no mercado, na Amazon. Eu tô deixando o link da Amazon com qualquer produto que eu encontrar aí com geralzão de Nossa Senhora de Guadalupe, mas esse livro eu vou deixar o link da minha biblioteca católica caso alguém queira se inscrever, porque é um clube de livros católicos, então para adquirir o livro na loja precisa estar inscrito no clube, tá? Então eu vou deixar o link ali. É uma pena, né? Eu, pelo menos, não encontrei. Se alguém encontrar, daqui a pouco pode encontrar por aí, né? Uma versão desse livro, mas eu não encontrei. Mesmo assim, eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho muito rica a história de Guadalupe. Também gostaria de dar mais um recadinho, né? Eu já falei isso no outro vídeo, vou falar mais uma vez, que eu fui na Premiere, né? Eu fui convidada especial, agradeço o convite que me fizeram, para assistir, antes da estreia, o filme Guadalupe, Mãe da Humanidade, tá? Então, tudo a ver com o que eu tô falando, esse foi outro motivo pelo qual eu dei uma acelerada na leitura desse livro, porque é um documentário que vai sair agora, dia 2 de maio, em todo o país. Então, procurem aí nos cinemas perto de vocês, de onde vocês moram, onde é que pode estar passando esse filme. E vale muito a pena ver, viu, gente? Ele não só interpreta um pouco de como teria sido essa aparição de Nossa Senhora de Guadalupe no México, vai falar também da imagem, da efígie que ela deixou, né, o quadro, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, mas também vai dar uma boa contextualizada no mundo, até de uma forma um pouco diferente do que está aqui nesse livro que foi escrito nos anos 90, então ele não contextualiza tanto, eu acho, como o documentário conseguiu fazer, questões que permeiam o nosso mundo hoje e o que Nossa Senhora de Guadalupe tem feito para influenciar a vida das pessoas. Então, nesse livro, o Monsenhor vai começar falando um pouquinho de Mariologia, né? Ou seja, seria como existe o estudo, né, da teologia, por exemplo, existe o estudo também de Maria, que explora o que a igreja tem dogmas marianos em relação a diversas coisas, em relação a Nossa Senhora, como ela ser mãe de Deus, como ela ser imaculada, ser concebida sem pecado, enfim, várias questões que nós católicos acreditamos em relação a Nossa Senhora, e explicar também porque muitas pessoas vivem a fé católica, mas não entendem, não compreendem que Nossa Senhora é a mesma,
né? Quando eu falo Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Fátima, todas são a mesma, né? Nossa Senhora é a mãe de Jesus, só que ela recebe diferentes títulos, seja esse título relacionado a algum momento da vida de Nossa Senhora, mas a gente tem as aparições marianas em Fátima, Guadalupe, Lourdes, La Salette, então Nossa Senhora vai sendo conhecida por muitos títulos diferentes, mas ela é sempre uma mesma, ela é sempre Nossa Senhora, Mãe de Jesus. E particularmente Guadalupe, para mim, como diz aqui no livro, em alguns momentos, ela tem uma imagem que cativa quem olha. Então, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, para mim, ela sempre foi muito marcante. Tô até com uma blusa dela aqui, da Agape. Ela tem uma imagem muito marcante, e eu já vou falar sobre essa imagem que foi vinda por ela própria do céu. Mas ela tem uma imagem que cativa, e a mensagem que ela deixou é uma das mensagens que, na minha opinião, é a mais maternal de todas, é a que ela mais se mostra carinhosa. Então eu queria só destacar aqui do início uma frase que ele colocou, que eu acho que também é uma homenagem para todas as mães. Mãe, é esta a palavra mais doce e de mais ternas evocações que a língua humana conhece. Esta é a primeira voz que na infância nossos lábios balbuciaram. Ela encerra o amor mais puro e nobre que existe na terra. Mãe, compêndio de ternura e de sacrifícios, porque todos somos crianças. Ai daquele que não tenha algo de criança, porque não entrará no reino. Todos somos crianças. Corremos instintivamente ao regaço da mãe. Ela nada pergunta nem reclama. Abre simplesmente os braços para fechar sobre o filho maltratado e chora com ele, e o consola, e delicadamente pede, como em Caná da Galileia, o milagre misericordioso. Então, acho que isso resume bem quem é essa Nossa Senhora. Então, ele vai tratar sobre o descobrimento da América. Tá? Então, aqui ele vai contar para nós como estava a América antes da chegada dos espanhóis, especialmente na região conhecida hoje como México. Então, ele vai falar que lá vivia o povo azteca, e esse povo azteca, ele tinha muitos deuses, e o deus que eu não vou falar o nome aqui, que é extremamente complicado, em Nahuatl, e ali esse deus era o deus da guerra, ou deus do sol também, se eu não me engano, mas era conhecido como deus da guerra. E esse deus da guerra exigia sacrifícios humanos. E assim, aqui tá bem narrado e bem descrito, tem vários tipos de referências, né? Então quem daqui a pouco não acreditar no que o Monsenhor tá falando, tem diversas referências aqui para tudo que ele diz. E ele fala como eram feitos esses sacrifícios rituais. Então assim, gente, aquelas pirâmides astecas, que são uma grande invenção arquitetônica, né? Eu acho incrível aquelas pirâmides astecas com aquelas escadarias. O que eu pude ver de mais parecido foi na minha viagem para o Peru, e o povo inca também tinha seus sacrifícios, até na própria viagem que eu fiz, e conheci o Machu Picchu, a nossa, como é que chama? Guia, né? Explicou como é que eram feitos alguns sacrifícios rituais de crianças, inclusive. Mas ela não falou nada parecido com o que acontecia aqui do povo azteca. Então, eram muitas pessoas que morriam, inclusive crianças, e as mães eram obrigadas a entregar seus filhos para sacrifícios rituais. Nesse sacrifício, tinha alguns sacerdotes que vinham com o rosto pintado e um jeito bem ameaçador. Os sacrificandos, não sei se chama assim, ficavam em fila aguardando o seu momento, muito apavorados provavelmente, com tambores que rufavam, toda aquela coisa. E aí eles eram levados lá para cima. Lá, com uma machadada, se abria o peito do lado esquerdo do corpo e se arrancava o coração da vítima. Eles jogavam esse corpo escada abaixo. Chegando lá, o povo, alguns sacerdotes, né, pegavam as partes daquele corpo para consumir. Se vendia, inclusive, esse corpo, outras partes eram queimadas no templo. E assim, esses sacrifícios chegavam ao número de 100 mil mortes por ano. Tá? Então era realmente, sim, um número absurdo de mortes que acontecia. E uma das questões mais polêmicas levantadas nesse livro é o fato de que aqui o autor defende veementemente que a chegada dos espanhóis tinha como principal foco a catequização, levar Deus para esses povos instruídos por
Isabel e Fernando da Espanha, os católicos. Eu já li a respeito de Isabel e Fernando, é que eles fizeram a Inquisição Espanhola, e a Inquisição Espanhola, inclusive, foi contrária à vontade da Igreja e do Papa. Então, eu não sou historiadora, eu só me basei mesmo no que eu já li. Isso foi o que eu li em outro livro do catequista, e agora nesse livro aqui fala, então, já mais honrosamente deles. E realmente, acho que uma pessoa pode cometer erros e acertos na sua vida, né? Então, no caso dela, acho que a Inquisição Espanhola foi um erro, se dá pra gente julgar assim, com o nosso olhar secularizado de 2024, né? Mas entendo também que ela muito quis que essa fé fosse levada aos índios, e ela muito insistiu, a Rainha Isabel, que não se escravizasse índios, que se respeitasse a liberdade deles, que se fosse afável com eles. E, obviamente, abusos foram cometidos, isso está escrito aqui também. Muitos dos soldados desrespeitavam essas regras e cometiam seus excessos com os índios. E, claro, que era um choque cultural muito grande, o asteca e o espanhol. Então, houveram muitas batalhas. Colombo mesmo parece que levou escravos para Isabel, e ela não gostou disso, que ela disse que não era para fazer daquele povo escravo, mas isso era um costume que se tinha. Então aqui tem essas questões polêmicas. Até uma pessoa veio e comentou esses dias aí, muito indignada. Bom, não, para eu não sinto que tá brigando comigo. Quem escreveu isso foi o Monsenhor Emílio, e inclusive ele tem toda uma referência aqui, né? Mas que Hernán Cortés, por exemplo, que teria destruído então parte desse templo, eu consegui entender o lado dele. Porque assim, gente, ele chegou num templo besuntado de sangue em redor de todo o templo, por dentro do templo, de todas as vítimas. Chegou lá dentro e tinha parte dos corpos, corações humanos sendo queimados. Quando isso seria dado um basta? Provavelmente nunca. Então, os espanhóis, eles fizeram um grande favor para aquele povo, acabando com uma cultura que estava sendo violenta com eles mesmos. 100 mil mortos. Imagine uma mãe ser obrigada na sua cultura a ter que entregar um filho seu para sacrifício. Óbvio que houveram problemas, conflitos, e foi justamente por conta disso que Nossa Senhora fez sua aparição, para conseguir finalmente fazer um espírito de união e o nascimento de um povo que não era nem espanhol e nem asteca, mas mexicano, numa cultura que vinha muito desestabilizada, servindo cultos ao próprio demônio, né? Porque fazer cultos como esse, que as vítimas humanas são necessárias, não pode ser uma coisa boa. Colombo foi para lá, um dos navios deles se chamava de Santa Maria. Eles eram grandes devotos de Nossa Senhora. Essa intervenção era necessária na América Latina. Inclusive, já existiu uma Nossa Senhora de Guadalupe na Espanha. Então a gente vai vendo que todo esse descobrimento da América, que foi rezado demais para se chegar em algum lugar, porque muitas outras tentativas já haviam sido feitas de descobrir esse solo desconhecido, até que então Colombo conseguiu chegar com o seu navio dedicado a Nossa Senhora nas terras americanas, né? Então essa terra foi descoberta, e eu entendo, por mão também de Nossa Senhora, por isso também ela é mãe da América Latina. Então, tirando essa contextualização, chegamos na parte mais interessante do livro, que é a aparição de Nossa Senhora. 9 de dezembro de 1531 começou a aparição dela no monte chamado Tepeyac a Juan Diego, que era um índio. E Juan Diego estava andando pela colina e se dirigindo à catequese muito de madrugada, que ele já estava frequentando a fé, a missa. Então ele estava se dirigindo para lá a pé, bem de madrugada, quando nesse monte ele ouve um canto de pássaros que parecia muito uma melodia. E ele foi ver o que era aquilo, e lá ele encontrou uma moça com um rosto escuro. Ela era mestiça, ela não parecia completamente índia, nem completamente espanhola, ela parecia ter as características de ambas as etnias. E essa moça, que ele não tem dúvida de que é a Nossa Senhora, ela fala com ele. Juan Dieguito, ela começa a chamar ele, e ele vai lá ver quem é que está chamando ele. E ela diz: Juanito, o menor dos meus filhos, aonde vais? E aí ele responde: minha senhora e minha menina, tenho de ir à tua casa. Então ele já sabe que está falando com Nossa Senhora. Tlatelolco.
para assistir o culto divino e ouvir a seguir o que lá nos ensinam nossos sacerdotes, delegados de nosso Senhor. Então Maria se apresenta para ele. Tu, o menor dos meus filhos, tem entendido que eu sou a sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, por quem se vive, e Criador a quem tu pertence? Então ela se identifica como Virgem Santa Maria e Mãe do verdadeiro Deus. Então ela já diz quem ela é, que ela é Maria e Mãe de Jesus. E ela diz: desejo vivamente que me seja erigido aqui um templo para nele mostrar e dar meu amor, compaixão, auxílio e defesa, pois eu sou vossa mãe, a ti, a todos vós juntos habitantes desta terra, e a todos os demais que me amem, que me invoquem e a mim confiem, de todos quero ouvir os lamentos e remediar-lhes todas as dores, misérias e penas. Então, Nossa Senhora, ela fala assim de um jeito que eu não me lembro de outra aparição ela falar tão amorosamente. Para todos os que me amem. Então, embora ela seja conhecida como primeiro padroeira do México e Senhora da América Latina, ela estende esse amor para qualquer pessoa que a ela recorra. Ela diz: de todos quero ouvir os lamentos, remediar-lhe todas as dores, misérias e penas. Então, ela não faz aqui nenhum tipo de concessão. É toda dor. Qualquer coisa que uma pessoa presente para ela, ela vai estar aberta a receber. Eu, particularmente, senti já muitas graças de Nossa Senhora de Guadalupe na minha vida e posso testemunhar para vocês que ela é realmente uma mãe muito próxima e que ouve tudo que nós temos a dizer para ela. Façam um teste, falem com Nossa Senhora com confiança. Eu tenho certeza que ela vai responder, porque ela é mãe. Ela pede para Juan Diego ir até o bispo e pedir para que construa uma casa para ela, um templo, né, para que as pessoas possam ir vê-la e dizer para o bispo que foi ela mesma quem falou. Juan Diego aceita a tarefa prontamente, vai e fala com o bispo, e o bispo parece não acreditar muito, de maneira que ele fica triste, volta, fala com Nossa Senhora e diz inclusive que ele não é digno dessa tarefa, ele é pequeno. Por favor, peça para outra pessoa. E ela responde para ele: ouve, filho meu, o menorzinho de todos. Tem por certo que são muitos os meus servidores e mensageiros a quem posso incumbir de levar minha mensagem e fazer minha vontade. Porém, é de todo necessário que tu mesmo solicites e ajudes, e com tua medição se cumpra minha vontade. Peço-te muito, filho meu, o menorzinho, e com rigor te mando que outra vez vás amanhã ver o bispo. Fala-lhe em meu nome e faze-o saber de toda a minha vontade, que ele tem de construir o templo que lhe peço, e mais uma vez dize-lhe que sou eu, em pessoa, a sempre Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, que te envia. O Juan Diego, decidido a cumprir, humildemente, né, como ele era muito humilde, tanto que Maria se dirige a ele, meu filhinho, o menor dos meus filhos, talvez o mais humilde. Então, para que isso aconteça, o bispo exige um sinal. Ele quer se certificar de que realmente essas aparições são aparições, né, que não é alguma imaginação do índio, enfim, ele foi até de bom senso. E então Juan Diego volta e pede para Nossa Senhora um sinal. E ela diz assim para ele: está bem, filhinho, voltarás aqui amanhã para levar ao bispo o sinal que te pediu. Com isso, acreditará em ti e não mais duvidará, nem suspeitará de ti. Fica sabendo, filhinho, que eu te recompensarei o cuidado, o trabalho e o cansaço que por mim tens tido. Eia, vai agora que amanhã aqui te espero. Então, com todo esse cuidado, Maria fala com Juan Diego. Mas acontece o seguinte: Juan Diego volta para casa e descobre que o tio dele, Bernardino, está muito doente. O tio pede para ele para buscar um sacerdote porque ele tem certeza de que vai morrer. Juan Diego decide não ir ver Nossa Senhora porque ele precisa cuidar do tio doente. Então ele dribla o caminho que ele costumeiramente encontra Nossa Senhora na tentativa de escapar dela. Só que acontece que no meio desse caminho Nossa Senhora o encontra mesmo assim e ele, um pouco envergonhado, admite para ela o que estava fazendo, que ele estava indo atender o tio dele. E Maria ouve tudo o que ele diz e responde para ele uma frase que também eu acho extremamente consoladora para todos nós. Ouve e presta atenção, meu filho, o menor de todos.
Não é nada o que te assusta e aflige. Não se perturbe o teu coração. Não temas essa doença, nem outro qualquer dissabor ou aflição. Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Não estás sob minha proteção? Não sou tua saúde? Porventura, não estás no meu regaço? Que é preciso mais? Não te aflija nem inquiete coisa alguma. Não te aflija a enfermidade do teu tio, não morrerá dela, agora fica certo de que já está curado. Que diante de qualquer adversidade, Nossa Senhora diz, não estou aqui, eu que sou tua mãe. Cheio de confiança, se prontifica a obedecer a ela e ela diz, vai lá em cima do morro e pega todas as espécies de flores que tu encontrar. E o índio sabia que isso era uma coisa estranha, porque naquela época do ano e com aquelas temperaturas que eles tinham, não haviam flores lá. Mas ele chegou e encontrou flores muito lindas, inclusive rosas, que não eram comum mesmo naquela época do ano, nem naquele local. Ele desce com elas e, Nossa Senhora mesmo, eu achei isso incrível, ela pega com as mãos as flores e ajeita na tilma dele. O que é a tilma? Tilma é uma espécie de capa que os índios usavam, um grande tecido de alto a baixo, que usavam como capa ou de bolsa, e é justamente para isso que ela usa. Ela bota, acomoda as flores dentro da tilma e amarra no pescoço, e ele leva a tilma como uma espécie de bolsa. E ele vai levar essas flores para o bispo. Quando Juan Diego finalmente consegue a audiência com o bispo, que é uma coisa que eles deixam ele um tempão, todo mundo duvidando de que ele está mentindo, ele vai abrir o manto. E quando ele abre o manto, além de caírem as flores de que ele havia levado como sinal, na mesma hora se forma diante deles, vai se formando no tecido a imagem que Juan Diego teria visto de Nossa Senhora lá no Tepeyac, que é a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, tal qual nós conhecemos hoje. Ela foi se formando instantaneamente. Eu poderia fazer um vídeo longuíssimo, e eu acho que esse vídeo vai ficar comprido, só falando de todos os detalhes dessa imagem, que essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe carrega. Ela é um grande código que até hoje os cientistas têm descoberto cada vez mais coisas a respeito dela. Eu até estou deixando, foi bom lembrar disso, aqui embaixo na descrição desse vídeo, um link para um vídeo que a History Channel fez só falando desse manto de Guadalupe. E eu recomendo altamente que vocês assistam, porque tem muita história envolvendo, inclusive coisas que não estão nem no documentário e nem nesse livro aqui, que falam a respeito do manto de Guadalupe. Até porque esse livro, gente, foi escrito nos anos 90, então eu acredito que nem tudo que se sabe hoje a respeito do manto esteja aqui. À primeira vista, essa imagem, ela contém elementos que qualquer olho humano pode captar e que falavam uma mensagem tanto para o povo espanhol quanto para o povo asteca. Primeiro, ela tem essa imagem de sol, raios solares em volta dela. Ela está pisando na lua com um anjinho embaixo segurando ela. Bem, no Apocalipse existe essa frase, uma mulher revestida de sol com a lua debaixo dos seus pés. Essa mulher está sofrendo em dores de parto. Os espanhóis associaram a mulher do Apocalipse, que também é conhecida como uma referência a Nossa Senhora. E os índios, por sua vez, viram vários símbolos da sua própria cultura ali estampados. O sol e a lua eram divindades admiradas pelos índios. A senhora tem um manto lindo, turquesa, que é uma cor que para o povo asteca ela só era usada na divindade. Nossa Senhora está com um cinto marrom, e esse cinto também significava gravidez. Então ela estaria grávida de Jesus nessa aparição nela. O vestido de Nossa Senhora também tem várias flores que na cultura asteca significavam diversas coisas, como uma flor que ela é um símbolozinho só, significando uma espécie de Deus uno. Nossa Senhora está usando um broche com uma cruz. O anjo não tem cruz no seu broche. Isso significa que o ser humano foi redimido pela cruz de Cristo. E essa cruz também foi o que levou os índios a
se perguntarem mais a respeito do que significaria a cruz, auxiliando assim na catequese deles. Essa imagem, ela foi venerada na hora por todos e ela levou à conversão de milhares de índios, que é a pele de Nossa Senhora numa cor escura, ela é mestiça, ela não é nem índia nem espanhola, mas uma mistura das duas raças. Porque ela, que consolou os vencidos e abrandou os vencedores, não mostra em sua efígie fisionomia de índia nem de espanhola, senão de mexicana, e dir-se-ia que preludiou em sua doce imagem a fusão de duas raças que constituem a nossa, pelas rosas de Castela que se observam e pintam no aiate do vidente indígena. Ela não só valoriza a cultura que já havia abraçado a religião cristã, mas ela abraça também aqueles índios, aquele povo asteca com seus elementos culturais. Ela realmente casa as duas culturas. Então, eu acho que não poderia ser mesmo mais perfeita a aparição de Nossa Senhora e a imagem que ela deixou. E para mostrar também que essa imagem realmente não foi desenhada, os cientistas se depararam com muitas coisas em relação a essa imagem. Que primeiro, ela foi feita numa tilma de tecido feito de cactos, e esse tecido ele é de péssima qualidade, ele deve durar no máximo 1 ano. E esse tecido está lá há 500 anos já. Esse tecido também não teve um preparo prévio, que é necessário toda vez que alguém vai pintar algo num tecido, precisa preparar ele. Não houve isso. E não existe nenhuma marca de instrumento, como um pincel. Ele realmente parece uma impressão, como é uma impressão que a gente faz hoje, em que toda a imagem vai aparecendo instantaneamente sobre a superfície. E quem estudou as cores do tecido, tanto antigamente quanto hoje, não reconhece tinta que seja conhecida no nosso mundo, nem do mundo animal, nem do mundo vegetal, e ela é uma tinta que parece entranhada ao tecido, como se o tecido mesmo já fosse colorido previamente e depois bordado. E mais mistério ainda foi observar que a tela, ela conserva uma temperatura de 36 graus aproximadamente, que é a mesma temperatura do corpo humano. Ela está sempre nessa temperatura. Naquela época, alguém já conseguiu perceber que tinha uma espécie de vulto bem pequenininho no olho de Nossa Senhora. Mas foi só com a tecnologia atual que se conseguiu ampliar muitas e muitas vezes a figura no olho da imagem. E os oftalmos ficaram muito surpresos, porque o olho de Nossa Senhora era exatamente como um olho humano. Ele diz assim, um dos oftalmos que observou: ao enfocar uma fonte luminosa sobre o olho direito, a íris se torna brilhante, enchendo-se de luz, e os reflexos luminosos contrastam com maior claridade. Esses reflexos luminosos demonstram que, efetivamente, o busto humano é a imagem refletida na córnea e não um acidente da pintura ou uma ilusão de ótica produzida por alguma circunstância de contextura do aiate de Juan Diego. E o espectador pode ver, em alguns segundos, como se aclarará a íris fazendo-se brilhante, como de uma pessoa viva. Nessa época, ele, com o instrumento que tinha, os oftalmologistas só conseguiam ver um vulto. Hoje já é possível ver a imagem de 12 pessoas em cada olho de Nossa Senhora com diferentes distorções, porque é um globo ocular, né? Então, dependendo do ângulo que a imagem chega, ela fica um pouco distorcida. Então, encontra-se nessa imagem a figura de todas aquelas pessoas que estariam no momento em que a tilma foi aberta. Juan Diego, o bispo, os auxiliares que estavam lá. E como eu falei num outro vídeo passado, a figura que não estava lá e que está no centro, bem na pupila de Nossa Senhora, seria a imagem de uma família. Bem no centro dessa imagem está só a mãe e o bebê. Então, isso também pode significar uma grande mensagem de Nossa Senhora e mais possivelmente para o nosso tempo, em que foi possível finalmente detectar essa imagem lá no olho de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a mensagem da importância da família e, mais perfeito ainda, já que nós estamos falando aí do Dia das Mães, a importância da mãe como um centro na sociedade humana, a mãe e o bebê. Nessa época em que eu acho que a mãe tem sido muito atacada e a maternidade também, eu acho que a mensagem de Nossa Senhora é bem contundente. Os índios, tanto os astecas quanto os incas, eles eram grandes admiradores e estudiosos
dos astros, da astronomia. E Nossa Senhora tem no seu manto uma constelação, e essa constelação foi percebida depois que é a mesma que estaria no céu do dia, se eu não me engano, é 12 de dezembro de 1931, que foi o ano e o momento em que a imagem apareceu no manto de Juan Diego. É a mesma imagem dos astros que estariam no céu naquele dia. Porém, em vez de vistos aqui de baixo para cima, como é a nossa visão das estrelas, seria visto de cima para baixo, como alguém que está acima das estrelas vendo ela. Vejam esse documentário que vocês vão entender melhor isso que eu estou dizendo. Mas, enfim, todos esses elementos estavam lá naquele manto e levaram a muitas e muitas conversões no México, e este povo teve por Guadalupe como a sua verdadeira mãe. Acho que a fé lá nunca se perdeu em virtude de Nossa Senhora de Guadalupe, porque depois esse livro vai comentar também sobre um episódio terrível que aconteceu na vida do México, que começou em 1917 e foi até 1929, que foi conhecida como a Cristiada, ou a Guerra dos Cristeiros, que a maçonaria, os Estados Unidos, por ser um protestantismo muito forte, o presidente Wilson e o comunismo e outras frentes resolveram se opor veementemente contra a fé católica no México, instituindo uma constituição, conhecida como Constituição de Juárez, de 1857, que proibia as celebrações de culto religioso cristão, os padres não podiam usar batinas, enfim, uma repressão religiosa cristã muito grande. E como o povo não conseguiu, de maneira nenhuma, por meios parlamentares, políticos, conseguir reaver os seus direitos, eles foram para a rua com armas para enfrentar os federais, e houve episódios extremamente sangrentos e muitos mártires na história do México para defender o seu direito de fé católica. Inclusive muitas mulheres e mães, né? De novo, a história da mãe, né? A mãe no México é uma figura muito forte, né? As mães e as mulheres mexicanas, acho que até existem imagens bem típicas desses guerrilheiros e brigados. Já vi até desenho das mulheres mexicanas armadas, que elas levavam munição escondidas e elas faziam voto de nunca revelar nenhum segredo, e nunca nenhuma mulher revelou nenhum segredo, né? Foram torturadas por conta disso, mas não revelavam seus segredos de guerra e tudo aquilo que elas estavam mantendo o exército dos cristeiros. E em tudo isso, Nossa Senhora de Guadalupe sempre influenciou muito eles. Eles morriam gritando "Viva o Cristo Rei" e "Viva Nossa Senhora de Guadalupe". Em 1929, o governo finalmente cede e diz para que os cristeiros se rendam, que eles vão permitir que eles voltem a fazer os cultos e vão devolver as igrejas. No entanto, apesar deles terem assinado, eles não cumpriram com o que fizeram e não tornaram a vida deles mais fácil. Inclusive, mataram muitos cristeiros que largaram as armas, desarmaram aquele povo, deixaram eles voltar para casa, mas nessa eles se prevaleceram e mataram muitos cristeiros de uma forma muito covarde. Eles estavam esperando aquela garantia do governo e não tiveram. E aí, lendo assim por fora, porque o livro não fala muito, parece que até hoje, né, hoje já não se persegue mais, mas ninguém nunca mudou a Constituição no México. Então, teoricamente, quem celebra missas está fora da lei. Então, não existe uma perseguição assim física, mas na teoria ainda é proibido. Deu realmente um grande exemplo para o mundo defendendo a sua fé. Então, gente, eu sei que eu falei demais nesse vídeo. Esse livro aqui traz muita história e ele traz muito essa presença de Guadalupe. E eu queria, então, nesse vídeo, dar parabéns para todas as mães, para todas aquelas pessoas que são mães e estão assistindo, ou que tem uma pessoa especial para homenagear nesse dia. Mandem esse vídeo para ela, porque nós temos uma mãe no céu que nos acompanha em todos os momentos, e ela também é um grande exemplo para nós, assim como ela foi para as mães mexicanas que fizeram tanto pelo seu país. Então é isso que eu queria dizer. Fica a dica para quem conseguir adquirir esse livro ou buscar mais informações sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Não esqueçam, quem puder, 2 de maio no país, estreia o filme Guadalupe
Mãe da Humanidade. Vão conferir, vai valer muito a pena. E eu espero vocês no próximo vídeo.